Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma aula de geometria para o nono ano, onde eu vou falar sobre relações métricas em um triângulo retângulo. Está aqui no módulo 20 da apostila do ano. Antes de falar sobre relações métricas e falar sobre triângulo retângulo, vamos lá para a página 310, onde ele vai falar um pouquinho sobre o que é projeção ortogonal. O que significa uma projeção? Vamos imaginar aqui, que ele mostra, né? Se a gente tem uma sombra, se eu tenho um ponto aqui e a direção do sol está para esse lado, então ele vai projetar a sombra aqui, certo? Agora, se você tiver o ponto aqui e o sol estiver a 90 graus, como a gente fala o sol do meio-dia, ele vai projetar aqui em linha reta, né? Esse S significa a direção dos raios solares. Ou seja, uma projeção ortogonal, que a gente vai trabalhar em relações métricas, é quando a gente consegue fazer uma projeção, como se eu tivesse, por exemplo, um raio de sol aqui nessa reta aqui AB, e eu vou projetar o sol como se ele estivesse aqui, ó. Fosse, por exemplo, vou pegar aqui a caneta, fosse aqui a 90 graus. Então, quer dizer, esse pedacinho aqui, essa reta aqui, esse segmento, na verdade, é a minha projeção deste pedaço, certo? Desse segmento AB, eu desço aqui em linha reta, desço aqui a 90 graus, e este pedacinho aqui é a projeção desta reta AB. Se ela está em linha reta, vai ser um pontinho, né? Por exemplo, se aqui também fosse o raio de sol em 90 graus, é um pontinho. Se ela estiver mais aqui inclinada, tá aqui do lado, a projeção, ela vai ser o quê? Este pedacinho aqui. Mas observe uma coisa, em todos os casos, a projeção a gente desenhou em um ângulo de 90 graus. Isso é importante para saber a próxima parte, tá ok? Então, agora, nós vamos para a página 311, onde ele mostra aqui, olha, triângulos semelhantes em um triângulo retângulo. A gente tem um triângulo retângulo, onde todo mundo sabe, medida de cateto são as medidas que estão junto com o ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Isso está escrito aqui pra gente, tá ok? Vou pegar, em vez de a gente usar essa apostila aqui, a parte da apostila, eu vou fazer um desenho aqui com vocês com o próprio triângulo, tá certo? Esse é um triângulo retângulo, até eu tenho aqui uma parte que tá quadriculada, né? Para vocês verem, ó, 90 graus. E esse triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que sobre o lado dos catetos, vamos imaginar aqui que a gente tem uma lanterna, sobre o lado dos catetos, eu vou desenhar a projeção, vou desenhar uma sombra, ou seja, aqui vai ficar um ângulo de 90 graus e este pedacinho aqui vai ser a projeção deste cateto, certo? O pedacinho da sombra que seria desse cateto. E desse outro lado aqui também vai ser a projeção que a gente tem desse outro cateto. Então, aqui a gente tem a projeção. E aqui também a gente tem a projeção. Certo? O que vai ser este pedaço aqui? Isso daqui é o ponto mais alto do meu outro triângulo. Então, esse daqui vai ser a minha altura. A altura e é a mesma nos dois triângulos, certo? Aqui é o cateto do triângulo grande e aqui também é o outro cateto do triângulo grande, que é esse triângulo aqui. Vamos observar uma coisa. Se esses triângulos aqui, esses daqui juntos, estão aqui dentro. Então, olha, se aqui eu tenho um ângulo verdinho e aqui... Cadê minha caneta? Aqui. Ah, eu não vou editar também. Eu tenho um ângulo vermelho. Se eu coloquei aqui em cima, estes triângulos se sobrepõem. Então, este ângulo é um ângulo verdinho e este daqui é o ângulo vermelho, tá certo? Se a gente observar por medidas, aqui é um 90 graus. Se esse daqui é uma medida X, sei lá, alfa, quanto for,
Quanto falta para 180 graus? Vai ser a mesma coisa desse outro, porque olha, aqui também mede 90, esse mede verde. Quanto esses dois medirem aqui, a medida do que falta para 90 graus é o mesmo deste outro triângulo. A gente pode depois até provar isso daqui, mas eu quero fazer meio intuitivo mesmo para você, olha. Esses ângulos aqui, eles são iguais. E quando a gente tem um triângulo que ele tem 3 ângulos iguais, nós temos os triângulos, eles são semelhantes. Eu posso fazer a relação de semelhança. Eu vou ter triângulos, tem que colocar em cima, né? Triângulos semelhantes. Como vai ser a semelhança entre eles? Vamos dar nomes para esses lados aqui. Eu vou chamar esse lado de A, que é a hipotenusa, este lado de B e este lado de C. Quando a gente fez aqui a medida, opa, tá aqui, ó, até a gente confunde na hora de colocar. Vou chamar aqui, o valor de A é inteiro, mas aqui em vez de chamar de A, eu vou chamar de M, a projeção do cateto, qual que é o nome desse? C. E eu vou chamar de N, a projeção do cateto B, tá ok? Quando eu separar os triângulos, que eu vou fazer isso no próximo exercício, a gente vai usar aqui, ó, M, N, B. A altura em inglês a gente usa a letra H, para não confundir com A, então o H é o mesmo. E aqui do triângulo grande, valor de A, valor de B e valor de C. A é hipotenusa, B aqui é cateto e aqui é cateto. Aqui, quem vai ser hipotenusa neste triângulo menor? A hipotenusa deste daqui, ó, lado oposto ao ângulo reto, vai ser o B. Aqui vai ser um cateto e aqui vai ser outro cateto. Neste daqui, triângulo reto, a hipotenusa é C, aqui é cateto e aqui é cateto. Eu não vou usar teorema de Pitágoras nesse caso, eu vou usar a relação de semelhança para a gente chegar na fórmula. Essa primeira aula eu vou explicar apenas a fórmula para vocês. Na próxima eu vou explicar como aplicar estas fórmulas, tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou colocar aqui? O desenho que eu fiz para vocês, eu vou escrever aqui em cima, ó. Então, vamos lá. A primeira relação que a gente vai fazer é a medida dos catetos em relação às outras medidas que a gente tem desses outros catetos aqui. Então, qual vai ser a primeira relação de semelhança que a gente vai colocar? Se vocês quiserem acompanhar, eu vou colocar aqui a página 312, tá certo? Eu vou colocar aqui as relações de semelhança que a gente tem. Então, qual vai ser a primeira semelhança que eu tenho aqui? Eu tenho no triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo, olha, ABC. Ele é semelhante ao quê? Ângulo de 90, ângulo de 90, medida E. Agora, eu tenho, por exemplo, estou comparando o grandão com esse médio aqui. Grande, médio e pequeno, vamos chamar. O grandão. Ângulo verde, B, ângulo verde, B. Então, E, B, ângulo vermelho, A. Essa é a primeira relação que a gente tem. Quanto que vai ser a medida dessa relação aqui? Vamos lá. Quanto mede de AB, ó? Em vez de ficar vendo o AV ou desenho. 90 graus com verde, mede C. BC, é o verde com o vermelho. Verde com vermelho, mede A. Então, C está para A. Opa, A. É igual. Se aqui eu fiz a relação do ângulo de AB, eu vou fazer agora, olha, de AB, eu vou fazer de EB do outro lado. EB, que é o 90 para o verde. É o M
sobre, agora eu fiz, quem que é o A? O A é BC, ó. Ângulo verde com ângulo vermelho, ângulo verde com ângulo vermelho, mede C. Fiz essa relação aqui, na hora que eu multiplico em cruz, quanto que vai dar essa medida? Essa primeira relação. C vezes C, C ao quadrado, é igual a A vezes M. Essa é a primeira relação que a gente tem das medidas. Você não vai precisar ficar fazendo isso aqui todas as vezes, mas para você entender e chegar nesse valor aqui, tá ok? Próxima que a gente vai fazer. Vamos pegar o triângulo ABC. E ele vai ser semelhante, agora eu vou fazer ao triângulo menor. O A com ponto E, certo? 90 com 90. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar de A, do ângulo A até B. Quem é o meu correspondente com B? Aqui, o ângulo verde. O ângulo verde é o A. Então, põe aqui o valor A. Quem é o meu correspondente com o ângulo vermelho? C. Então, eu ponho aqui o C. Ou seja, a gente tem o ABC é o mesmo que EAC. BC. BC mede A. O verde com vermelho aqui, ó, verde com vermelho mede B. Eu vou fazer a relação com AC, que é o cateto que eu quero aqui. Cateto AC mede B. E esse cateto, ó, 90 com vermelho. 90 com vermelho mede N. Tô fazendo isso porque agora eu vou multiplicar em cruz, vai ficar B ao quadrado é igual a A vezes N. O triângulo EBA. Esse triângulo aqui, ó, EBA. Esse daqui eu vou comparar com este outro triângulo aqui. Então, se eu tô comparando com esse outro triângulo, ó, 90 graus com 90 graus. Então, vai ser o valor de E com E. O ângulo B é o verde, o correspondente do outro lado é o verde, é o A. E o valor de A aqui é o valor de C. Certo? Quanto mede aqui do E até o A? Do E até o A mede H, beleza. Do E até o A. Então, do E até o C é o valor de N. 90 com vermelho, 90 com vermelho. Certo? Para semelhança. E agora eu vou fazer do 90 para o verde, que é o M, vai ser o mesmo do 90 para o verde, que é o H. Cheguei numa outra relação aqui, multiplicando em cruz, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Esses valores aqui, só para explicar para vocês, é o que eu estou explicando aqui da página 313, tá? Onde ele está colocando aqui para frente para a gente chegar nas relações. Fiz aqui as relações e estou resolvendo essa parte 7 aqui, esse exercício 7, que seria este pedaço. Aqui a gente tem do triângulo grande, triângulo ABC. Eu vou relacionar com o triângulo médio aqui, que é o triângulo EBA. Qual vai ser a relação que eu quero fazer agora? Agora eu quero fazer a medida dos catetos, usando a altura e a hipotenusa. Como que eu faço isso? A hipotenusa aqui é o valor de A. Então, a hipotenusa aqui mede A. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? É o C. Tá, o A está para C. Se eu pegar este cateto aqui, 90 com vermelho, é o B. 90 com vermelho, aqui vai ser o H.
cheguei na última relação que a gente tem. A vezes H é igual a B vezes C. Essa é a parte teórica das relações métricas no triângulo retângulo, tá ok? Agora a gente vai para a parte prática, para colocar esse aqui.